fecharmos essa conversa, eu queria falar sobre a concepção estratégica. Eu estou utilizando aqui uns slides do que é Venato. Mas a concepção estratégica em função da missão, visão e da visão organizacional. Então a gente tem uma missão, que é aquilo que norteia o trabalho na empresa, é aquilo que é para razão de ser. A visão, que é onde quer chegar, o que pretende ser. E aí você tem uma estrutura organizacional, a empresa se estrutura, organiza o trabalho, os níveis hierárquicos, as autoridades e as responsabilidades. Tem uma cultura, que essa cultura está traduzida em quê? A cultura está traduzida nos valores, que são os valores, princípio, comportamento, atitude. E aí você define uma estratégia organizacional, faz um mapeamento ambiental, define os objetivos organizacionais, define o comportamento da empresa e a partir daí cria os processos organizacionais, ou seja, tarefas, atividades, ações, as metas individuais de departamentos, de gerências, né? Que é o que fazer e define os objetivos organizacionais. Ou seja, a missão é o que somos, a visão é o que pretende ser, o desenho organizacional, a cultura e a estratégia, como que vai fazer isso? Como vai chegar nessa visão? O processo organizacional é o como fazer, é o que fazer, e os objetivos organizacionais. É uma meta para atingir a visão e que está definida nesse modelo de concepção estratégica. Na próxima discussão nós vamos falar sobre a análise SWOT e vamos falar também sobre o modelo, o Porter. A análise SWOT é uma análise, vou entrar em mais detalhes depois, tá certo? Com vocês. E aí, se você quiser discutir novamente comigo aqui individualmente, qualquer aluno quiser pode vir aqui, a gente troca uma ideia sobre isso, mas a análise SWOT, o que ela vai fazer? É uma análise em que faz um mapeamento do ambiente. Com esse mapeamento é possível conhecer quais são as oportunidades e as ameaças que esse ambiente oferece, tá certo? E fazer um mapeamento interno da empresa. Por incrível que pareça, esses mapeamentos têm que ser feitos. Por quê? Porque se perde a concepção de quais são as forças, né? E as fragilidades que a empresa tem em determinados momentos. Isso tem que ser feito periodicamente. Avaliar as ameaças que o ambiente oferece. Lembre-se, aqui no caso nós estamos falando de coisas que estão fora da empresa, ameaça e oportunidade. E faz uma análise interna, essa análise interna para levantar quais são as forças que a empresa tem e quais são as fragilidades. Outra coisa que nós vamos discutir vai ser Porter. E aí quais são as forças, né, que Porter desenhou. Na verdade, ele levantou, né? O teórico ele não desenha, ele analisa a situação real, ele analisa comportamentos de empresa e aí ele coloca isso como um modelo. E ele criou um modelo. E Porter, no modelo de Porter, tem 5 forças que tem uma atuação sobre a empresa. A empresa e os seus concorrentes, ou seja, o ambiente em que a empresa está inserida, os fornecedores, ou melhor, o poder de barganha do fornecedor e da empresa, ou do segmento, o poder de barganha, quem que tem um poder de barganha maior? A empresa, o segmento e os clientes, os entrantes, ou seja, a capacidade de empresas ingressarem nesse mercado. E é fácil. Se a gente pegar, por exemplo, um restaurante, um boteco, para montar um boteco, um restaurante, um carrinho de lanche, um carrinho de hambúrguer, é muito fácil. Precisa apenas ter um capital inicial, às vezes, inclusive, nem precisa ter, pega emprestado com alguém e monta. Pega uma autorização na prefeitura e monta, e normalmente as prefeituras dão essas autorizações. Entretanto, para montar uma fábrica de automóvel é um pouco mais complicado, precisa ter uma tecnologia, né, bem estabelecida, que é cara, precisa montar uma estrutura produtiva caríssima, uma estrutura comercial
tem que ter conhecimento de negócio, ou seja, existe uma série de barreiras que dificultam, em alguns tipos de segmentos de mercado, a entrada de concorrentes. E os substitutos, né, que precisam ser avaliados também, que tipo de produto que pode entrar e substituir aquele produto que está no mercado. Vou dar um exemplo. Quando eu era da sua idade, a gente ouvia música ouvindo um CD, um disco de vinil, que era um disco grande, que tinha 12 músicas. E você tinha que virar 6 de um lado, 6 de outro. Esse sistema foi substituído pelo CD, hoje pelo streaming. Aquela indústria, a indústria de vinil, ela não acabou por causa dos DJs, mas ela não tem a pujança que tinha antes. Por quê? Porque hoje é com o streaming que as empresas lidam. Bom, mas isso nós vamos discutir com mais detalhe daqui a pouco, ou melhor, em outras oportunidades, né? Se não tiver ficar claro, depois você pode perguntar para mim. Eu sei que você está com um problema, com o tempo aí já estourado, precisa ir embora, mas nós podemos continuar conversando e pode fazer as perguntas através do WhatsApp, rede social, onde for, tá bom? Foi um prazer muito grande ter tido você aqui. Um grande abraço.